O que tu faria se tu visse alguém cobrando R$ 20 para fazer exatamente o mesmo serviço que tu faz hoje? Isso te incomodaria? Te deixaria irritado? Ou seria tipo, ok, tranquilo, vida que segue? Esse foi um dilema que a gente entrou aqui em casa esses dias e eu queria trazer um pouco dessa visão pra cá hoje. Será que essa pessoa que ela tá cobrando R$ 20 ela tá errada? Ou será que tu tá certo? Será que é tão simples assim de definir? Será que é essa pessoa que tá estragando o mercado? Cara, isso é uma coisa que a gente vai conversar um pouquinho depois da vinheta. Eu acho que antes da gente começar esse assunto e se aprofundar um pouco mais nele, a gente precisa entender o que são os níveis de consciência. A gente tem o nível de consciência do mercado e a gente tem o nível de consciência do profissional. E isso aqui vai determinar muita coisa do que eu ofereço para as outras pessoas e de como essas pessoas recebem o que eu ofereço delas, para elas. Então, por exemplo, se eu sou um cara com baixo nível de consciência, muito provavelmente eu não sei de muitas coisas que envolvem, por exemplo, a precificação. E aí isso me faz precificar errado o meu trabalho com base nesse nível de consciência baixo que eu tenho. Eu não estou falando que um é melhor do que o outro. Eu estou falando que o nível de consciência de um é maior do que o outro. O que é o nível de consciência? É basicamente o que eu tenho de conhecimento ou de informação sobre determinada coisa. Então, vamos pegar alguém que ela está voltada, rodeada de pessoas que não acreditam que as pessoas conseguem ganhar, faturar ali mais de R$ 5.000 por mês, tá? Vamos colocar esse cenário para ficar mais fácil de ilustrar. O nível de consciência dessa pessoa está setado para esses R$ 5.000 por mês ali. Então, quando ela vê alguém, sei lá, faturando 20 mil, 30 mil, R$ 100.000 por mês, para ela é algo inconcebível. Tá? Então aí a gente começa a olhar como esse nível de consciência ele se desdobra. E óbvio, a partir do momento em que eu coloco a minha cabeça para trabalhar um pouco mais em relação a isso e eu começo a me cercar de novos horizontes, esse nível de consciência vai aumentando. E aí a gente volta lá para o dilema dos R$ 20, tá? Por que eu trouxe esse dilema em específico? A minha esposa, ela faz parte de um grupo de design e dentro desse grupo, a galera entrou nesse dilema, né? Tipo, putz, cara, eu vi um cara cobrando R$ 20 para fazer um logo. E aí a galera caiu em cima ali e tal, e dividiu opiniões, né? Essa pessoa tinha uma opinião e o restante da galera tinha outro tipo de opinião. E aí entrou-se nesse dilema. E aí eu e a Laura, a gente começou a conversar sobre isso, tipo, putz, será que essa pessoa tá certa? Será que essa pessoa tá errada? E eu trouxe isso pra ela, do tipo, cara, será que essa pessoa é consciente de que existe um outro caminho? Porque, às vezes, existem vários caminhos aqui, né, que a gente precisa seguir. Um deles é justamente esse nível de consciência. Será que essa pessoa ela sabe que dá para cobrar mais caro pelo trabalho que ela faz? Será que essa pessoa ela já está inserida nesse mercado há mais tempo? Será que essa limitação não é imposta, entre aspas, pelos clientes que ela está atraindo? Então, tem algumas perguntas que a gente precisa se fazer. E se ela é consciente disso, se ela sabe que dá para cobrar mais, será que ela quer? Será que isso faz parte do que ela busca? E é óbvio, todo mundo quer ganhar mais dinheiro, todo mundo quer ter uma renda maior. Só que inconscientemente falando ou conscientemente falando, nem todo mundo está pronto para isso. E aí é um papo de psicologia ali para outra hora, isso não entra aqui. Então, a gente precisa entender se essa pessoa ela tem consciência de que, ok, dá para cobrar mais por isso aqui que eu entrego, e se ela é consciente, se ela quer fazer isso, se ela está disposta a, entre aspas, pagar o preço para fazer isso. Então, tem gente que está muito confortável, cobrando os R$ 20 de logo ali, beleza, eu tenho uma chuva de clientes, é isso, não acredito que dá para cobrar mais, ou acho que eu não mereço cobrar mais, ou acho que, putz, a minha entrega não vale tanto assim, e tá tudo bem, é a visão dela. E outra coisa, e aí a gente entra num segundo ponto ali desse pré-julgamento, né, que a gente faz. Cara, o contexto. Será que essa pessoa ela não precisa cobrar menos para, sei lá, ter uma renda recorrente ali? Porque, enfim, ou ela precisa
talvez sacrificar um pouco de margem dela para arcar com alguma conta que ela assumiu? Ou será que não é um bico? Será que não é algo que ela faz só para ter uma renda extra, para, sei lá, ajudar em casa ou algo nesse sentido? Então, a gente não tem noção, a gente não tem tanto conhecimento assim sobre o contexto das pessoas que a gente enxerga lá fora para entender o contexto como um todo. E aí entra um outro ponto que eu falei, cara, a Laura me perguntou, se tu visse isso aqui, essa pessoa cobrando R$20, eu perguntei pra ela, beleza, eu tenho a oportunidade de conversar com essa pessoa ou não? É algo que, tipo, ok, eu vi ali e foda-se. Entra no contexto também, porque se eu tenho a oportunidade de conversar com a pessoa, eu vou conseguir entender mais do contexto dela. E a partir desse contexto, aí sim eu posso criar algum tipo de opinião e eu posso, inclusive, dar conselhos para essa pessoa se o meu nível de consciência é maior que o dela. Então, se hoje tu coloca uma pessoa aqui na minha frente que ela cobra, sei lá, R$20 para uma sessão de terapia, para criar logo, para criar página, para, enfim, qualquer coisa nesse sentido, a gente vai sentar e conversar sobre as possibilidades que existem. Por quê? Porque aí eu entendo qual é o contexto dela, eu entendo qual é o nível de consciência dessa pessoa. E aí a gente começa, assim, a trabalhar em cima dessas possíveis ações que podem ser feitas. Então, se eu não tenho consciência, se eu não tenho conhecimento, aliás, do contexto daquela pessoa, eu não posso julgar nesse sentido do tipo, cara, essa pessoa tá certa ou essa pessoa tá errada. E aí, só para finalizar, o que eu queria trazer? Existe mercado para todo mundo, existe profissional para todo tipo de cliente. Então, esse cara, essa pessoa que cobra R$20, eu estou usando R$20 para ficar ilustrativo, mas você pode pegar ali algo que tu considera que dar o trabalho de graça. Então, se tu presta, sei lá, terapia a R$1.000 a consulta e tu vê um profissional que cobra R$200 por consulta, tu pode achar que ele cobra barato demais. Então, é só para ilustrar mesmo essa ideia. Isso serve para qualquer nicho, qualquer tipo de prestação de serviço. Mas se essa pessoa ela cobra R$20, é porque existem clientes que vão pagar os R$20. Da mesma forma que se existem pessoas cobrando R$500 mil para fazer o que tu faz, então significa que existem pessoas dispostas a pagar R$500 mil para fazer isso que tu faz. Só a título de ilustração, esse caso dos R$20 é uma questão de logo, né? Então a gente está falando de identidade visual ali, uma parte da identidade visual. Esse cara, essa pessoa, ela cobra R$20 para fazer o logo. Só que dentro do mercado a gente tem conhecimento de pessoas que cobram mais de R$500 mil para fazer essa parte de estratégia de marcas. Então, olha como inclusive o nome muda, o posicionamento muda, o olhar muda. A essência ela é muito parecida, não é igual, mas tu trabalhando em cima disso, tu consegue ter todos os tipos. Tu vai ter esse profissional que cobra 20, tu vai ter profissional que cobra 100, 200, 300 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil e assim tu vai indo. Em todos os mercados tu vai ter esses níveis de consciência dos profissionais e do outro lado tu vai ter os níveis de consciência dos clientes. Então vai ter o cliente que ele não vai te pagar mais de R$20 por uma logo e vai ter o cliente que vai estar disposto a te pagar R$500 mil para te criar a marca dele. Então a gente sempre vai ter esses públicos. E qual é o benefício de ter isso? Aquele cara que ele cobra R$20, se ele não tem consciência daquilo, ele vai estar evoluindo. O cliente que fecha com ele dá a oportunidade dele crescer, dele avançar, dele evoluir. E isso vai fazendo com que no longo prazo ele se torne um profissional melhor, se ele quiser, obviamente, né? Existem profissionais que não querem, mas não é com esses que eu falo. Eu falo com os que querem se tornar profissionais bons. Então, esse cara, ele vai evoluir à medida que ele vai pegando. Então, ele precisa passar por esse processo. E a mesma coisa o cliente, ele vai ganhando nível de maturidade. Então, por exemplo, eu usei um exemplo da confeiteira, que ela abriu o negócio dela agora e ela só precisa de um logo. Cara, essa pessoa, ela provavelmente não tem 5 mil, 10 mil reais para investir numa identidade visual. Talvez ela nem saiba a importância de uma identidade visual para um negócio. Só que ela precisa de um símbolo ali para fazer com que as pessoas lembrem dela. Então esse cara que cobra menos, ele vai servir para esse propósito. E aí, quando ela crescer, quando ela abrir a franquia dela, quando ela tiver uma consciência maior do que uma marca pode fazer no negócio dela, aí sim, talvez ela esteja disposta a pagar 5, 10 mil reais por uma identidade visual completa. Então, esses profissionais, esses níveis de consciência, eles conversam
Um ajuda o outro, um beneficia o outro em determinados momentos, sacou? Então não tem o certo ou o errado. Cara, tu vai cobrar o que tu acha justo pra te cobrar. Se tu quiser cobrar mais, tu pode cobrar mais. Se tu não quiser cobrar mais, não precisa cobrar mais. Essa é a grande questão. A gente cobra, em primeiro lugar, psicologicamente falando, o que a gente acha que o nosso serviço vale. E isso se reflete, isso vem do nosso nível de consciência, vem do que a gente vê no mercado, vem do que a gente acredita do resultado que a gente gera. Então, tem N fatores ali que precisam ser considerados nesse momento. Então, da próxima vez que, sei lá, tu se deparar, até mesmo se tu cruzar, tiver a oportunidade de conversar com alguém que ou cobra muito mais barato do que tu, ou que cobra muito mais caro do que tu, cara, tenta descobrir o contexto, entende como essa pessoa faz isso, por que que essa pessoa faz isso. E aí, se tu conseguir ou agregar ou puxar esse conhecimento para ti, então faça isso. Porque isso é uma oportunidade de crescimento, seja para ti, seja para a pessoa que está ali antes de ti, né, na fase antes de ti, e também para a pessoa que está cobrando mais caro do que tu, porque sim, a gente sempre tem como agregar na vida das outras pessoas. Então, eu acho que é válida a reflexão, tá? Se tu quiser criar a tua identidade visual, fala aqui com a Laura. Eu vou deixar o perfil do Instagram dela aqui. E se tu quiser o meu acompanhamento individual, uma consultoria individual, também o link está aqui embaixo. Agora eu vou ficando por aqui. Até mais e valeu!